Amém, meus irmãos? Livro de Atos, capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora, meus amados, no capítulo 13 de Atos e o verso 52. Aleluia. Isso. Olha lá, meus irmãos. Nós vamos começar esta caminhada aqui na terça-feira falando sobre isso aqui, ó. E os discípulos, vocês são discípulos? Amém. De Jesus? Amém. Olha, então preste atenção aqui, que coisa importante. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Coloca para mim a mídia aqui da campanha. Nós vamos começar então aqui, ó, falando sobre isso aqui. Cristãos cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui nós temos uma família, temos uma casa. Irmãos, e nós vamos discorrer um pouquinho para você entender o que é um discípulo cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, e aonde você vai influenciar na sua vida com esta unção que vai estar sobre você, eu creio, já está em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais um instante. Bendito Deus e eterno Pai, que estamos, Senhor, em Tua presença. Nessa noite, Senhor, vamos falar da Tua palavra, e nós sabemos que o Senhor tem coisas grandes, Pai, a fazer nas nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, mais de Ti, Senhor. Nós precisamos mais do Teu Espírito Santo, Pai, para que, Senhor, nada em nossas vidas possa interromper ou impedir que, Senhor, a Tua vontade seja estabelecida, e que sejamos transformados e transformador daqueles que estão à nossa volta, para que o Teu nome seja engrandecido, exaltado. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos cada uma dessas vidas que estão aqui, Deus, que representam famílias, Pai, Deus, lares, trabalho e tantas outras coisas, Pai, que estão envolvidas a cada um deles, Pai, que o Senhor possa abençoar, que eles sejam portadores das boas novas e sejam cheios do Teu Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, eu tenho tido esse cuidado, assim, de buscar coisas importantes de Deus para passar à igreja. E sabe, irmãos, cada dia mais assim eu me convenço de que a única coisa que faz efeito em nós é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Porque, meus irmãos, se o Espírito Santo de Deus ele não ministrar no nosso coração uma palavra rema, uma palavra que tenha força, uma palavra que tem poder, a nossa vida cristã, talvez, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, ela não vai realizar tudo aquilo que ela precisa realizar, porque ela não vai ter esta força, esta base para impulsionar e para dirigir a nossa vida. E, meus irmãos, algo importante aqui na palavra de Deus, eu estava estudando sobre isso,
né, sobre esse acontecimento, e o livro de Atos é muito rico nessas questões de transformações, de crescimento, de salvação e de tudo que Deus queria fazer com o ser humano na face da terra. E aqui nós vamos ver um acontecimento, né, em cada acontecimento aqui da palavra de Deus, nós vamos ver na palavra de Deus que vai algum desfecho diferenciado, irmãos, para a transformação, quem sabe, de uma situação local, que às vezes a princípio parecem pequenas, mas, irmãos, no momento parece até que não tem uma certa relevância as coisas que estão se passando, mas, irmãos, com o tempo isso vai mudar a estrutura das coisas, vai começar a aparecer, irmãos, uma influência tal que pode mudar, irmãos, uma história, pode mudar uma vida, pode mudar uma família, pode mudar um bairro, pode mudar uma cidade, pode mudar uma nação, e pode mudar gerações da nossa vida para frente. Você crê nisso, irmãos? Amém. E eu tenho dado aqui, irmãos, testemunhos sobre isso. Olha, a palavra de Deus aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 8, ele nos diz: tendo certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Vai ou não vai fazer isso, irmãos? Mesmo que às vezes você não creia, e você olha para você e acha que não está acontecendo, mas, irmãos, se você está inserido aqui na casa de Deus, se você está buscando a palavra de Deus, eu tenho certeza que em algum momento, em alguma palavra, em alguma direção, Deus vai tocar lá dentro do seu coração, e você vai despertar em algo importante na sua vida, meu amigo. Sabe, irmãos, eu não estava nem programado eu dizer aqui, mas na minha vida aconteceu algo que eu tive que mudar um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, chega um tempo que você vem caminhando, né? E você tem força, você tem vigor, você pode fazer tudo que você imaginar, e Deus vai te abençoando para você ir fazendo. Mas num determinado tempo você perde a força, ou você perde alguma condição, você perde talvez um pouco da saúde, e aí é um momento que você precisa de ter uma intimidade a mais com Deus. Irmãos, e é nessa hora que nós precisamos estar atentos com aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, seja em qual fase for da nossa vida, amado. Se você é uma criança, um adolescente, um jovem, né, um adulto, você está maduro, você já está chegando na idade do ancião, você já é um ancião, você já está bem pertinho de Jesus, glória a Deus por isso, né? Não vai perder esta bênção. Mas, irmãos, Deus quer fazer algo precioso na sua vida, sabe? Ele nos chama a fazer isso. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre esta cidade de Antioquia. Meus irmãos, pela perseguição que houve ali, em função do apedrejamento de Estevão até a morte, os perseguidores ganharam força. Você vê que coisa terrível. E começaram a perseguir todos os cristãos. Eles gostaram, olha, matamos um deles. E eles pensavam que era impossível de matar, mataram um cheio do Espírito Santo. E eles acharam que estamos na vantagem. Mas, irmãos, Deus, Ele nunca perde naquilo que Ele investe, naquilo que Ele tem em propósito. E por isso, irmãos, que eu estou dizendo a você nesta noite, não importa o que você está vivendo, tenha esta visão lá na frente, de que Deus quer levar você mais longe. Deus quer fazer de você alguém útil, alguém que vai deixar um legado, seja para quem for, seja para a família, seja para amigos, seja na igreja, onde quer. Deus vai fazer isso. E aqui, meus irmãos, com a morte de Estevão ali, muitos foram dispersos. Nós vemos aqui nessa palavra que lemos,
e eles começaram a ir, né, para outras cidades. Ali falou aqui de Fenícia, de Chipre e a própria Antioquia, e diz que eles foram quietinhos, até no silêncio Deus tem propósito, sabia disso? Irmãos, quando você estuda a palavra de Deus, não despreze cada momento dela, porque o silêncio, o movimento, às vezes até, né, a luta, às vezes a morte, tem um fundamento muito importante. Ela não é rodeada de vazio, meu amado. Ela é algo especial para Deus. Até a nossa morte, ela é especial para Deus. Porque, irmãos, se nós morrermos e cremos em Jesus, onde é que nós vamos habitar? Nós vamos habitar com Deus. E imagina você fechar os teus olhos aqui, e em segundos você abrir os seus olhos e dar de cara com Deus, dizendo: entra na minha casa, entra. Irmãos, é algo precioso. A gente fica um monte de coisa impedindo, mas Deus quer fazer coisas tremendas. Então, eles não falavam a ninguém, somente aos judeus, com medo. Deus começou a usar a quem? Os chíprios, os sirinenses, os quais entraram em Antioquia e falavam para quem? Aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Irmãos, Deus começou aqui algo muito grande nessa cidade. Aqui no versículo 21 desse capítulo 12 que nós lemos de Atos, ele diz assim: olha só o que está escrito aqui: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmãos, bem nesse ponto. Sabe quando você às vezes fica se debatendo, lutando, e às vezes você não vê nenhum resultado? Deus está esperando só uma atitude sua, de você se voltar para Ele e dizer: Senhor, eu não posso, ou Senhor, eu não tenho conseguido. E Deus vai dar uma resposta para você muito importante. Ele vai dizer assim: ainda bem que você se convenceu a me buscar e entregar nas minhas mãos aquilo que eu quero fazer pela sua vida. E Ele vai mudar, irmãos, porque quando Deus coloca a mão, meu amado, você pode ser até ruim de mira, até o vento vai ajudar. Você vai atirar, você nem enxerga direito, você mira lá, ó. Igual um rapaz que foi fazer o teste lá de direção, ele falou: nossa, pastor, depois que eu coloquei o óculos novo, que eu fui lá ver, eu estava olhando que o risquinho que eu coloquei, nem dentro lá do círculo eu conseguia, eu não enxergava, eu botei fora. Mas, irmão, depois que ele estava com óculos, ele foi certeiro. E, meus irmãos, quando Deus quer fazer algo, você vai atirar lá para o lado, assim, não estou enxergando, estou mirando lá na porta, mas o alvo é aqui no meio. Deus vai mandar um vento e você vai acertar bem no alvo. Você vai acertar bem aonde Ele quer que você acerte. Ele vai dizer: a glória é minha, aleluia, a glória é de Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, e aqui nessa cidade é muito precioso o que aconteceu aqui. Eu fui estudar toda a história lá, não posso ficar comentando aqui, mas de todos os tempos que se passaram lá, né, esta Antioquia, hoje, se não me engano, é a Turquia, esse lugar aqui, mais as adjacências dessa cidade. Tem lá uma certa violência, mas é um país, de certa maneira, próspero, né, que tem andado, tem caminhado, e nós sabemos que Deus tem um propósito em todas essas coisas. Mas aqui, irmãos, nessa cidade de Antioquia, se tornou uma base, e ali começou uma obra missionária. E ali, meus irmãos, Deus levantou missionários, levantou profetas, e também ali teve muitos estudos teológicos,
concílios, debates e todo tipo de questões relacionadas à questão de Deus, de Jesus, da sua palavra. E meus irmãos, nessa cidade, os discípulos também tiveram um reconhecimento. Pela primeira vez, eles foram reconhecidos como cristãos. Por que cristãos? Porque eles seguiam a Jesus, e eles se assemelhavam às ações de Jesus. Eram homens, como nós lemos ali na palavra, homens cheios de quê, irmãos? De alegria. Não esqueça da alegria, que você vai ver daqui a pouco o que acontece com a alegria. Eles eram cheios de alegria e do Espírito Santo. E quando começaram a olhar eles chegando na cidade, falou: nossa, esses homens são diferentes. Esse povo aí nós nunca vimos aqui na cidade. Eles estão, envolvendo todo o povo, e começaram a fazer um movimento muito grande ali. E aqui, irmãos, nessa cidade também, Paulo, depois que o seu nome mudou de Saulo para Paulo, ele iniciou várias viagens missionárias dessa cidade, e algumas viagens ele encerrou nessa cidade. Por isso, irmãos, que essa cidade se tornou ali uma cidade missionária. E o que significa isso, irmãos? Nós vamos chegar lá, irmãos, calma aí, nós vamos chegar lá. Mas eu posso falar algo forte aqui hoje, irmãos? Posso falar, irmãos? Eu estava preparando essa mensagem, primeiro falou comigo, mas aí nós precisamos compartilhar essa palavra. E aqui, o que significa isso, irmãos? Nessa cidade, essa cidade missionária, esta base, aonde aconteceu tantas coisas. Irmãos, quando se investe em algo com muita disposição, com fé, com perseverança, com discernimento, este lugar se torna o quê? Uma fonte, uma direção, um lugar forte. E foi isso que essa cidade se tornou na época lá dos discípulos. Meus irmãos, e eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Já conversava com os pastores já na semana passada, que fazem dias que nós estamos preparando essas mensagens, essa campanha, e eu estava dizendo para eles: sabe aonde que Deus pode começar uma base missionária? Aonde Deus pode colocar um lugar forte? Aonde Deus pode colocar uma fonte inesgotável? Sabe aonde, irmãos? O que está acontecendo, irmãos? Você já ficou no silêncio? Arrisca alguma coisa aí? Na sua própria vida. Meu amado, se você for alguém cheio de alegria e do Espírito Santo, aonde você chegar, o que vai acontecer? O Espírito de Deus está ali sobre você. Esse lugar, glória a Deus, aplauda. Aleluia. Esse lugar vai ser transformado, irmãos. Por isso, eu falei aqui, eu mostrei a família, a casa, o trabalho, aonde quer que você esteja inserido, meu amado, e você tem esse Espírito sobre a sua vida, Deus vai usar você. Deus vai colocar coisas ali, que nem eu disse para você. Você pode chegar lá e falar assim: nossa, mas eu não sei nada disso, eu não consigo fazer nada disso. Deus vai te dar capacidade ali, vai transformar você, Deus vai usar você, Deus vai te chamar, Deus vai falar no seu coração. E quando você vê, meu amado, você crê que você pode profetizar? Sabe por que você não profetiza? Ué, deu silêncio de novo. Arrisca aí, irmão. Irmãos, porque você não abre a sua boca. Meu amado, se você se encher da palavra de Deus, a profecia já é viva. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, verdadeira.
E ela pode, irmãos, transformar a vida daqueles que estão à sua volta. Eu tive uma experiência, irmãos, há pouco tempo, simplesmente falando da palavra. A pessoa estava 3 dias de campo. No 3º dia, abriu o coração. Estava falando assim: a sombra de Pedro curava. Irmãos, a palavra de Deus anunciada curou, e a pessoa começou a dizer: eu não sinto mais nada de dor nas minhas pernas. Eu fiquei olhando: eu não sinto mais nada. Aí eu falei, igual o pastor Agostinho que costuma fazer, né? Ele fala: mas o que você está procurando aí, irmão? Você está querendo achar a dor de volta? Você está querendo achar a dor de volta? Meu amado, creia, a palavra de Deus tem poder, e você é instrumento de Deus para esta palavra, meu amado. Olha no versículo 22 aqui. Vou ter que andar um pouquinho para nós ir mais para o final. No versículo 22 diz assim: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando você começar a ser usado por Deus, e você já é usado por Deus, diga assim: eu sou usado por Deus. Mas não fique contente só com isso, irmão. Diga assim: mas eu quero ser mais usado por Deus. Eu quero ser mais ousado. Eu quero fazer mais para Deus. Diga: Deus, usa a minha boca. Usa a minha vida. E Ele vai usar você. Você está declarando, você está profetizando com a sua própria boca, amados. Deus quer usar a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Lá na minha família já correu essa notícia lá, que aonde eu vou visitar, Jesus cura. Eu falei: glória a Deus. Outro dia eu fui no hospital visitar uma tia que nem crê em Jesus, mas quando eu entrei, ela falou assim: eu tinha certeza que você vinha aqui. Eu falei: que bom. E quando eu olhei para ela assim, eu vi o coração aberto para receber a cura. Irmãos, foi tão diferente, porque a minha esposa estava comigo. Normalmente quando eu vou orar, eu peço para ela colocar a mão ali na barriga, e foi proposital de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus começou a mexer dentro dela, e foi mexendo tudo. Se ela tivesse colocado a mão, ia achar que ela estava mexendo com a mão, mas não tinha ninguém tocando nela, só eu na cabeça dela. E o Espírito de Deus foi fazendo um rebuliço, um rebuliço. Sabe o que aconteceu, irmãos? Estava lá sem esperança, sem saber que exame podia ser feito. Os médicos não sabiam o que ia fazer. No outro dia o médico fez os exames, conseguiu fazer, e disse: segunda-feira manda um familiar vir te buscar, porque você não tem mais nada. Meus irmãos, não sou eu, irmãos. Eu fui só um instrumento que estava lá na hora que Deus queria que estivesse. E se Deus, irmãos, usar você no lugar, sabe, às vezes nós nos omitimos, irmãos, de falar mais uma palavra de bênção, que é a palavra de Deus, de orar, irmãos, ao contrário de discutirmos e amaldiçoarmos. Irmãos, é momento daí de nós fecharmos a nossa boca e abrir a boca com a palavra de Deus, e ela vai fazer o efeito necessário, vai transformar, irmãos. E essas notícias boas é que nós precisamos espalhar. Sabe, irmãos, eu quero fazer um trato com você aqui nessa noite. Lá fora, quando você encontrar uma pessoa, diga assim para a pessoa: vai lá na terça-feira que o Espírito de Deus está lá fazendo coisas grandes. Diga: vai lá na terça-feira que Jesus vai curar você. Meu amado, comece a dizer, não tenha medo de dizer. Eu quero desafiar você a não ter medo. Sabe por quê? Não sou eu que faço, é o Espírito Santo de Deus que faz. Ele faz em quem Ele quer, irmãos. Ele usa quem Ele quer para a glória dEle. E Ele está esperando cada um de nós aqui para fazermos isso. Meus irmãos, e ali, este Barnabé foi buscar Saulo, e ele já era um homem que estava entrando bem nessa questão do Espírito Santo, e os dois fizeram um rebuliço ali naquela cidade, ensinaram a palavra, ensinaram a questão do Espírito Santo, e aquele lugar era cheio do poder de Deus, meus irmãos. Está ali no 23, ele diz: e qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou,
e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E eu faço uma pergunta a você nesta noite: em que nível que nós estamos no Espírito Santo? Nós já fomos batizados no Espírito Santo, amados? E se assim foi feito em nós, você está em que nível? Cheio do Espírito Santo? Você está médio? Ou você está quase esvaziando? Meus irmãos, Deus nos quer cheios do Espírito Santo. E eu quero te alertar numa coisa aqui, irmãos. Se você tem o Espírito Santo, a salvação, você não vai apostatar da fé, né? Porque o Espírito Santo está lá tentando te ajudar a você seguir. Mas você está deixando de aproveitar tudo que Ele pode oferecer na sua vida de melhor. No livro de Efésios, irmãos, capítulo 5, verso 18, diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, irmãos, eu quero falar de uma experiência aqui importante, a experiência de Davi. Meus irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? Mas ele passou um momento terrível na sua vida, de falha, de erro. E a palavra, irmãos, eu estou falando da experiência dele com Deus e com o Espírito Santo, quando ele foi ali, irmãos, confrontado com o seu pecado. Ele se preocupou com duas coisas. Uma delas foi a alegria do quê? Da salvação. E a segunda, não retirar dele o Espírito Santo que o fazia ele se aproximar de Deus. Duas coisas. Irmãos, diferente de Saul. Sabe o que Saul se preocupou? Se preocupou com o reino dele, as riquezas. E ele se preocupou, meu amado, consigo próprio, com as aparências. Como que eu vou largar das minhas mordomias? Como que eu vou largar das coisas boas que eu convivo? Irmãos, é uma escolha. Você não precisa largar de nada. Mas, irmãos, o coração tem que estar firmado numa coisa só. Eu e você que somos cristãos, crentes, nós precisamos encher o nosso espírito com a presença do Espírito Santo. Não deixar que nada, irmãos, roube de nós esta presença. Olha, meus irmãos, eu ia ler até um pouquinho aqui nos Salmos, depois você pode ler no Salmo 51, verso 7 até o 12, fala sobre essa experiência de Davi. Mas, meus irmãos, talvez você está prometendo faz tempo de mudar alguma coisa na sua vida, sabe? Mas 3 coisas são necessárias para a gente mudar, importantes. 3 coisas, diga comigo assim: 3 coisas são importantes para me mudar. Primeira delas, irmãos, orar a Deus, ter momentos de oração com Deus, estabelecer um horário de oração, fazer o seu momento lá de adoração a Deus, falar com o Espírito Santo, meu amado. Segunda delas, isso também é imprescindível, ler a palavra de Deus. Se você não consegue ler a palavra de Deus, amado, você está um tanto vazio do Espírito Santo e daquilo que Deus quer falar com você, porque Deus às vezes pode falar com você através da palavra, da leitura. Você está lendo lá e fala assim: puxa, isso aqui está falando no meu coração. E a terceira delas, irmãos, se encher, buscar o Espírito Santo. Buscar, amado. Sabe uma coisa que a gente às vezes deixa de fazer? Sabe quem que está bem perto de você? Inclusive aí mais ou menos na cadeira aí do teu lado, se estiver vazia, e talvez de pé no espacinho entre a tua cadeira aí, o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque diz Jesus, ele falou assim: eis que eu vou para o Pai e vos envio outro Consolador que vai estar convosco. E diz a palavra que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele vai colocar na nossa boca a palavra que nós precisamos dizer.
Ele vai fazer tudo isso que é necessário, irmãos, e nós perdemos este contato. E Deus quer que você tenha isso. E nós podemos acrescentar mais um aqui: jejuar. Eu estava escutando ontem uma senhora falando sobre isso. Ela estava passando uma luta nos sonhos dela. E ela falou assim: eu acordei no outro dia, eu fui na oração, falei: sai demônio das trevas da minha vida. E eu jejuei. E eu tenho certeza que eles foram embora em nome de Jesus. Jejuar. Glória a Deus. Irmãos, para nós encerrarmos agora aqui a palavra, livro de Romanos, capítulo 8, e o verso 9 fala forte com nós, com cada um de nós. Diz assim: vós, porém, capítulo 8, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E olha aqui que diz aqui: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Meus irmãos, se o Espírito de Deus está em nós, muita coisa precisa mudar na nossa vida. Se a alegria e o Espírito Santo de Deus estiver dentro de nós, eu vou dizer para você que eu tenho certeza que realmente vai acontecer algo importante na sua vida. E não vai ser apenas você que vai ver isso, as pessoas que estão à sua volta vão ver que você é uma pessoa diferente, que você está cheio do Espírito Santo, e algo especial virá à sua vida. A alegria da salvação se tornará algo presente e permanente na sua vida. Meus irmãos, nessa noite eu quero orar por isso. Eu não sei se você que está aqui nesta noite, em que nível espiritual que você está, ou a que nível espiritual você quer chegar na sua vida. Meu amado, eu quero que você não desperdice. Nós vamos orar aqui uns 10 minutinhos, já vamos encerrar. Eu gostaria que você nesta noite abrisse seu coração e comece a dizer: Senhor, eu quero a alegria da salvação no meu coração, e eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Se você não foi batizado ainda, nesta noite comece a orar, amado, clamar a Deus: Espírito Santo, batiza minha vida com o Espírito Santo, pessoal do louvor. E eu quero chamar você aqui à frente, meu